Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a resolução das 12 semanas de Elite Code. Assim, um spoiler é que viraram 14 semanas ou 15, não tenho certeza. Porque realmente, assim, nas últimas semanas eu percebi que o ritmo, né, que eu estava querendo fazer as coisas diminuiu, mas e aí eu resolvi, achei, né, que faria sentido, né, eu fazer tudo, né, certinho. Talvez eu possa ter comentado isso no outro vídeo, que eu ia estender, mas realmente, né, eu estendi. E eu tentei deixar ali uma semana final ali, que era só para fazer mais revisões. E foi mais ou menos isso mesmo, né, que eu segui. Então, falando, né, assim, uma das minhas curiosidades, né, era realmente... eu já tinha usado algumas ferramentas que são pagas, né, e não cheguei a fazer todos os exercícios que tinham lá, né, mas... é, e acabou, né, que eu vi que, tipo, existem umas versões gratuitas, né, que poderiam ser é, interessantes, né, de fazer e ver o que seria. E porque realmente já faz um tempinho, né, que eu tenho estudado, né, é, algoritmos e estrutura de dados, né, e é isso, assim, né, então é, a divisão aqui, né, dá pra olhar aqui, né, eram as 12 semanas, cada semana é, você tinha um tópico, né, específico e alguns exercícios, e o Lead Code em si, ele é de graça, né? Assim, tem uma versão paga, mas você consegue, né, tipo, fazer o seu código, rodar lá em diversas linguagens e submeter de graça. Então, tem isso, né? E tem diversas listas. é, Tem o Blind 75, tem aquele Niche Code 150, que são assim, né, que eles tentam agregar com algumas divisões de coisas, e a maioria deles é fácil você encontrar vídeos e texto, e próprio dentro do LeetCode também tem ali algumas soluções com explicações. E eu tentei fazer o diferente desse é que ele tem uma questão de você tem algumas soluções que você precisa estudar e outras seria para você praticar mesmo, né? E assim, eu senti, né, que os primeiros, né, esse de sliding window, os de uh, two pointers, né, enfim, esses, né, os primeiros, assim, que são mais focados no array, eu senti que eu aproveitei mais, porque, assim, teve questões, assim, né, que eu achei, abriu, assim, né, tipo, a cabeça, que eu pensei, eu não, porque eu acho que esse é o mais comum, né, assim, eu acho que talvez em Big Techs, talvez você vai ver, né, os outros, né, mas eu acho que se você for fazer assim, né, a maioria vai acabar usando os exercícios de arrays, porque é, é aquela coisa, né? Tipo, a otimização você vai precisar realmente, né, entender ali de alguma coisa por trás, mas as soluções de força bruta, né? É mais fáceis de você entender do que realmente, né, quando você coloca uma outra estrutura de dados, que talvez a pessoa não saiba como que funciona, enfim, né? A não ser que eu acho que se tiver alguma coisa bem específica, né, que tipo, a pessoa precisa entender muito bem de grafos, provavelmente é mais provável que não caia. Assim, né, eu também tenho uma experiência bem limitada sobre isso, mas é o que eu vejo. Então, assim, acabou que é, eu finalmente entendi é, qual era a diferença do Dijkstra versus, né, aqui, né, tem na semana 12, né, se chama Shortest Path e Dijkstra's, né, algorithm. Acabava que eu sempre via assim, o DFS, busca, né, em profundidade, é para você vai usar, né, nos grafos, é, no, nas árvores e tudo mais, e o BFS é melhor você usar quando você tem aquela questão de, é por níveis, qual é o mais, distância, a menor distância, né, coisas assim, é, e acaba que, tipo, eu falava, tá, mas e o Dijkstra? Por que, que tem esse algoritmo aí também que é bem famoso, né? Obviamente tem um monte de algoritmo, né? Mas é, nesse do Dijkstra eu falei, é para você usar grafos que tem pesos e você quer descobrir qual é o menor caminho e tudo mais, né? Enfim, achei é, bem interessante. Eu já tinha visto, mas eu não sei se eu tinha compreendido dessa forma, né? Como eu fiz vários exercícios assim, né? E eu acho que também a troca, né, de linguagem que eu fiz de JavaScript no início para é, Python foi boa, principalmente quando chega naquela parte ali do final,
você vai ter que usar um hip, né? Então acaba que ia ficar um pouco mais difícil, né? Provavelmente eu teria que criar o próprio hip na mão. Não sei como que eu faria se fosse em JavaScript, porque é, ele não tem um hip, né? Assim, enfim, deve ter implementações, né, mais tranquilas assim, né, que dava para fazer, mas enfim, acho que o bom, né, do Python que já tinha uma estrutura certinha, também tinha a própria questão do que no JavaScript, né, você não é tão eficiente quando você usa uma fila, né, porque ele, no fim das contas, como tudo ali é você usa o array, né, para ser tanto a fila quanto a pilha, então acaba que é, por trás dos panos, né, ele não é tão eficiente, enquanto no Python tem exatamente, né, você consegue criar tem o dequeue ou dequeue, não sei como fala, que realmente já funciona como uma fila mesmo, né, então você pode garantir que aquilo ali que você está fazendo está sendo mais eficiente. Mas enfim, isso daí só são alguns detalhes, né. Eu achei que é, eu aprendi bastante coisa, senti que as 2 semanas foram suficientes para dizer, nossa, eu tenho certeza que qualquer um desses que cair eu faço. Não, mas eu penso que talvez pode ser por mim, porque eu acho que o meu ritmo foi diminuindo. Assim, eu já me senti um pouco mais confiante, né, nessa parte de grafos, né, que então eu pensei assim, ok, né, acabei, como chegou nessa parte aí, eu já comecei a diminuir um pouco o ritmo e também, né, juntou, né, que eu estava querendo estudar outras coisas, então, mas foi uma experiência muito boa. Acho que eu recomendo, principalmente se você quer ter uma visão bem, é, assim, um overview, né, de tudo que você precisa estudar. Obviamente essa lista não entra, né, em lista encadeada, acho que talvez deve ter outros temas também que não cai, mas eu acho assim que é bem provável que não entre em programação dinâmica também, né, mas enfim, mas é bom assim para ter passado assim nos mais comuns, né, e então eu acho que valeu a pena. É, agora, né, eu estou estudando System Design, então eu estou meio que tentando voltar nessa lista, nos exercícios, né, que eu sinto assim, seria legal, né, eu entender mais. Provavelmente eu sinto que a parte de backtracking lá atrás é bem interessante entender bem, principalmente porque tem aquela coisa, né, tipo, você é, enfim, tem algumas coisas que não são tão intuitivas, né? E é bom tentar ter, né, tipo, ficar mais second nature, né? Vamos falar, né? Você entender muito bem mesmo. É, mas é isso, né? Mas agora eu estou fazendo menos tempo ainda e estou fazendo agora mais a parte de system design por um repositório do GitHub, mas eu estou ainda pensando se eu quero fazer vídeo sobre isso ou não. Mas é isso, né? Eu também quero fazer mais vídeos dessa lista para o canal, então acho que isso também é uma coisa positiva, porque acaba que vai reforçar também para mim o que eu aprendi. Então, é isso. Acho que valeu a pena. Não virei expert, mas acho que já era esperado, né, que não daria, né? É pouco tempo e tem muito assunto. Mas recomendo. E é isso. Te vejo então no próximo. Até mais.